Olá, nobres amigos, sejam todos bem-vindos. Segundo a pseudociência, a gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, em conjunto com o eletromagnetismo, e cuja descrição mais precisa é dada pela teoria da relatividade de Einstein, segundo a qual o fenômeno é uma consequência da curvatura espaço-tempo que regula o movimento de objetos inertes. A clássica lei da gravitação universal de Newton postula que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos em interação e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. E por conta disso, nobres amigos, todo modelo heliocêntrico do universo depende da teoria de ambos. Os heliocêntricos afirmam que o Sol é o objeto mais maciço nos céus, mais maciço até mesmo que a própria Terra, e portanto, a Terra e os outros planetas, por lei, são capturados pela gravidade solar e forçados a orbitar em torno dele, e que essa força permite que pessoas, os edifícios e os oceanos e toda a natureza que existe fique preso na superfície da Terra-bola, sem cair, mesmo estando de cabeça para baixo. Que tipo de mágica é a gravidade que se pode colar os pés das pessoas na Terra-bola enquanto causando a própria Terra girar em elipses em torno do Sol? Os dois efeitos são muito diferentes, mas a causa é atribuída a ambos. Além disso, essa suposta atração magnética de objetos maciços chamada gravidade não pode ser encontrada em nenhum lugar do mundo natural. Não há exemplo na natureza de uma esfera maciça ou de qualquer outra forma que, por força da sua massa, faz com que objetos menores sejam atraídos em torno dele ou órbitas em torno do mesmo. A gravidade foi inventada somente para justificar a mentira do globo. O fato das coisas caírem não é uma prova que gravidade existe. Isso se chama densidade. Se gravidade é acreditada como sendo uma força suficientemente forte para curvar a expansão maciça dos oceanos ao redor da Terra-bola, seria impossível para os peixes e outras criaturas nadarem através de um corpo de água tão forçadamente preso. A teoria da gravidade não considera flutuabilidade e ou densidade no meio, apenas massa mais distância. Pela gravidade de Newton, nada iria flutuar na água. A matemática pura não prova física. A observação, experimentos e lógica são o que realmente provam. A única coisa que fórmulas mágicas matemáticas provam são o quanto ingênuo algumas pessoas são. A gravidade nunca foi uma lei, mas sim uma teoria, como a evolução humana de Darwin. Se a invenção da teoria da gravidade, falar em terra esférica é praticamente um absurdo. O sistema cria teses para sustentar suas mentiras. Se a gravidade existisse de fato, nem pássaros ou aviões poderiam voar. Se a gravidade é uma força inexistente baseada em uma teoria na Terra-bola, ela também é uma força inexistente baseada em uma teoria matemática em qualquer outro lugar. É por isso que os ufólogos odeiam a Terra plana. Ela acaba com a fantasia deles. Ainda bem que Newton criou uma teoria sem provas que ele chamou de gravidade, senão estaríamos todos voando para o espaço inexistente. Dizer que se não fosse pela gravidade todo mundo iria voar é uma das coisas mais infantis e anencéfalas que um globalista pode falar. A teoria da gravitação universal é frequentemente ensinada nas escolas como um fato, quando na verdade ela não é sequer uma boa teoria. Primeiro de tudo, ninguém tem medido efeitos da gravidade para cada átomo e cada estrela. É simplesmente uma crença religiosa que é universal. Em segundo lugar, os manuais escolares rotineiramente fazem declarações falsas. Por exemplo, a Lua gira em torno da Terra. Se a teoria da gravidade fosse verdadeira, ela iria mostrar a força gravitacional da Terra na Lua. Então a Lua deveria orbitar ao redor do Sol e não da Terra. Qualquer um pode olhar para cima à noite e ver as lacunas evidentes na teoria da gravidade. A existência de marés é muitas vezes dita como uma prova da gravidade, mas isso é logicamente falho, porque se a gravidade da Lua fosse responsável por uma protuberância debaixo dela, então como alguém pode explicar uma maré alta no lado oposto da Terra ao mesmo tempo? Qualquer um pode observar que existem duas, não uma maré alta a cada dia.
E por isso, meus nobres, o fato de existirem duas marés altas refuta a gravidade lunar. E além disso, se a gravidade estivesse presente na Terra-bola durante sua suposta formação, ela teria sido bombardeada por asteroides, meteoros, cometas e outros lixos espaciais, provando assim que lixo e matéria espacial não existe, ou gravidade newtoniana é falsa. Mesmo Isaac Newton, que dizem ser o descobridor da gravidade, sabia que havia problemas com a teoria. Ele alega ter inventado a ideia no início de sua vida, mas sabia que nenhum matemático de sua época aprovaria sua teoria. Então ele inventou todo um novo ramo de matemática, chamados fluxions, apenas para provar a sua teoria. Então, nobres amigos, quando Einstein inventou uma nova teoria da gravidade, ele também usou um pouco de matemática obscura, chamada de tensores, parecendo que cada vez que há uma teoria da gravidade, ela é misturada com matemática inventada. Newton estava longe de ser um cientista secular, e a maior parte de seus escritos é, na verdade, em teologia e cristianismo. E sua curiosidade em gravidade, alquimia e cálculo era uma mera linha secundária.